Bom, pessoal, nós vamos estar falando, continuar, né, a falar sobre o imperialismo. Eu falei para vocês na aula passada sobre o imperialismo, né? Então a gente vai estar falando o que que esse imperialismo vai acontecer. Então vou pegar um ponto lá e vou chegar e vou ligar até chegar aqui hoje no que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Então veja vocês, o imperialismo nada mais é do que eles dividir o mundo, né, o mundo que eu digo, a África, a Ásia, para os europeus, para ali tirar matéria-prima, mão de obra barata, etc., para atender o mercado europeu. Tá? Com isso, criaram-se dois grandes grupos, o grupo da Alemanha e o grupo da Inglaterra. Já falei sobre isso. Bom, o que a gente observa em tudo isso? Ou você pertencia ao grupo da Alemanha, ou você pertencia ao grupo da Inglaterra. Não, não pertence nenhum, então você era dominado. Você era dominado por os países, ou por esses dois países, ou por os que apoiavam esses países. Com isso, começa a ter guerras localizadas. Vou dar um exemplo de uma guerra localizada aqui. A guerra entre Rússia e Japão. A Rússia estava do lado da Inglaterra. O Japão estava do lado da Alemanha. Bom, então veja, a Rússia e o Japão disputavam a Manchúria, né, em 1905. Disputava ali a Manchúria. Quem perdeu? Lógico, foi a Rússia. Então, na Rússia perder, por quê? Porque ela teve o apoio da Alemanha. A Alemanha tinha um poder militar muito grande. Então, são coisas localizadas. Mas por que eles queriam a região da Manchúria? Justamente porque é uma região que tinha matérias-primas para atender as indústrias europeias. Podemos dizer também regiões disputadas pela a França e a Itália, né? A Itália apoiada pela Alemanha, né? E a França pela a Inglaterra. Então você vê que essas guerras elas vão estar acontecendo localizadas, nós chamamos guerras localizadas. Na medida que o tempo vai andando, vai passando, a gente observa que vamos chegar na Primeira Guerra Mundial, né? 1914 a 1918. Mas durante esse período, até chegar na Primeira Guerra Mundial, nós vamos observar o quê? Você vai estar observando que os países vão estar se modernizando, os países vão estar construindo armas mais potentes. Para nós hoje, armas insignificantes, mas para a época são armas muito boas. Tanques, né? Até mesmo submarino, aviões, né? Só que o avião era feito de papel, lona, né? Parte de papel, lona, madeira e algumas partes ali do motor de ferro. Então era um avião muito lento, mas que descia em qualquer lugar, né? Qualquer pedacinho de terra plana ele descia. O avião ele vai fazer um estrago muito grande para aquela época, mas já para a Segunda Guerra Mundial esse avião já não fazia estrago, já tinha que ser um avião melhor. Então sim, porque você vai modernizando as armas na terra, né? A arma de fogo. O que a gente observa nisso aí? Então vão construindo, por exemplo, cada vez mais navios, até mesmo submarinos. Por exemplo, o Titanic começa a ser construído por volta de 1907. Titanic foi um dos maiores navios do mundo que afundou batendo-se no iceberg. Há pouco tempo, em 2005, que um navio superou o Titanic de tamanho. Então você vê que nós estamos falando de 1905, 1907 para 2005. Então olha aí a distância. Então, essa produção de armas químicas, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial ela acontece justamente por isso, né? Porque você tem esses grupos localizados e eles vão se armando. Aí chega num ponto que a coisa tá tão extrema, por exemplo, a Iugoslávia, né? Vamos pegar aqui um exemplo da Iugoslávia. A Iugoslávia era uma região de várias etnias que também tinha, ou você não fica desse lado, então a Iugoslávia ia ser absorvida por esses países, ou a Alemanha, ou do grupo da Itália, da Inglaterra. O que a gente observa? Vamos pegar o exemplo de Sarajevo. A gente escreve Sarajevo, mas fala Sarajevo, na Iugoslávia. O Francisco Ferdinand vai até, da Áustria, ele vai até a Sarajevo para tentar olhar aquela região, porque ele pretendia anexar essa região à Áustria. Lembrando que a Áustria era apoiada pela Alemanha, né? Lá nesse lugar vai ter um homicídio, né? Vai ter um homicídio.
Ou seja, um estudante, um cidadão lá, ele vai matar o Francisco Ferdinando, mais a sua esposa, né, em 1914, por isso que a gente marca essa data como o início da Primeira Guerra Mundial, mas ela já estava acontecendo desde lá atrás, então marca o início da guerra. Por que marca o início da guerra? Porque Francisco Ferdinando é assassinado por um grupo do outro lado, que era do grupo da Rússia, que era um cidadão da Rússia, que era apoiado pela Inglaterra. Isso aí virou um problemão diplomático. Então vamos começar a guerra. Aí declara, então a Alemanha declara guerra a Sarajevo, Sarajevo, logo em seguida a Inglaterra declara guerra à Alemanha, a Rússia entra, forma-se a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 18. Tá certo que essa guerra vai passar por vários momentos. Vai ter a guerra de trincheiras, depois você tem a guerra de mobilidades. Então, essa guerra de trincheiras nada mais é do que furar buracos e ninguém avançava para um lado e para o outro. Então, você tinha ali as guerras de trincheiras, certinho? Então, você poderia ou não, você não conseguia avançar, tá? Isso vai prevalecer de 1914 até 1915. Depois, essa guerra de trincheira vai começando a mudar e vai ter as mudanças. É tão interessante que nesse momento vai usar o gás pela primeira vez, né? Eles veem por aí que lá está o vento. Então é interessante que na época de Natal eles paravam e iam dançar, o pessoal da França com o pessoal da Itália. Lembrando que a Itália fica do lado da Alemanha até 1917, depois ela passa para o grupo da Inglaterra. Pessoal, a gente vê que tudo isso é uma manobra política. Eu estou desse lado porque eu estou beneficiando, mas eu posso passar para aquele lado de lá se eu tiver um benefício maior, o caso da Itália, que vai mudar de lado porque vai ganhar uma região que ela almejava, que é a região ali da Etiópia, né? Então, eu gravei esse vídeo para vocês, queria que vocês fizessem um comentário, depois eu continuo, certinho? Aí eu falo do final da guerra e do Tratado de Versalhes, certinho? Certo? Do Tratado de Versalhes, certinho? Um abraço.